Se você gosta de jogos de corrida e busca colocar mais realismo nos seus jogos, esse vídeo aqui é pra você, pois nesse vídeo eu vou trazer a review completa do volante da Logitech, o Logitech G29, que é a mesma coisa também que o Logitech G920. Então não sai daí que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao CyberCTech, o seu canal de tecnologia e informação. Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu terei a review completa para vocês, do Logitech G29, que como eu falei anteriormente, é quase a mesma coisa, que o Logitech G920, só muda que um é de PlayStation e o outro é de Xbox. Nesse vídeo eu vou trazer a review completa, tanto o seu unboxing quanto também quantas configurações que você pode fazer tanto no PC quanto no console, no meu caso é o console PlayStation, e eu vou falar um pouco a respeito da sua construção, da sua ficha técnica, minha experiência de uso com esse volante, eu já estou usando ele já faz um bom tempo, e também se vale ou não a pena comprar esse volante, ou vale a pena você comprar a versão G923, que é a versão mais nova desse volante, a versão melhorada, se vale mais a pena você comprar o modelo anterior ou o modelo mais novo, visto que tem uma diferença de preço até que bem relevante entre um modelo e outro, mas será que na prática a diferença é tão grande? Então assim, eu vou falar dessas questões para vocês e vamos começar com o seu unboxing. Falando do seu unboxing, bom, o unboxing dele já vem basicamente tudo que a gente queira esperar, que no caso, dentro da caixa principal do volante vem o volante, os seus pedais, também vem a fonte, pois esse volante é ligado numa alimentação externa, ele precisa ser ligado na fonte, então quando você for utilizar, já tenha em mente isso, quando você for comprar o seu volante, que você vai precisar ligá-lo numa alimentação externa, no caso, você vai precisar ligá-lo na tomada, ele não é só alimentado pela USB do seu computador, justamente por conta dos motores, que estão dentro do volante, são dois motores que são utilizados para tornar o volante mais realista, com force feedback, que faz o volante girar no sentido contrário quando você está jogando o seu jogo de corrida, que você dá uma derrapada, igual na vida real acontece, do volante voltar no sentido contrário, no jogo faz a mesma coisa, então ele tem esses motores para fazer essas questões, para você conseguir ter essa força contrária, quando você está pilotando o carro no jogo e trazer mais realismo. Por conta disso, você precisa ligá-lo na tomada, como eu falei, pois sem a ligação na tomada não tem como você utilizar o volante, pois esses motores não têm energia suficiente para funcionar. Vem também um cabo USB, para você ligar esse volante no PC, vem também 3 cabos para você utilizar a fonte dele na tomada, aí você escolhe o cabo que for mais apropriado para a sua rede elétrica, tem uma variação entre cada cabo, vão ter as escritas das questões da tensão e também da corrente da sua rede elétrica nos próprios cabos, e também você tem os manuais do próprio volante, um guia rápido também do próprio volante, e a recomendação também de assentos esportivos para você utilizar junto com o seu volante. Como eu falei, o unboxing dele é bem básico, você tem o volante, você tem os acessórios do volante e você tem os pedais. Não sei se você percebeu, mas o câmbio não vem junto com o volante. Sim, o câmbio você deve comprar separadamente, o câmbio do volante, o que eu acho que é um pouco vacilo da Logitech nesse aspecto. Então, assim, se você quiser utilizar com câmbio, você deve comprar o câmbio separadamente, senão o pedal da embreagem é basicamente inútil. Então, assim, caso você queira utilizá-lo com câmbio, você pode comprar o câmbio separadamente. Se você não for utilizar o câmbio, você pode dirigir com câmbio automático no seu jogo, ou então você pode utilizar as aletas laterais, as borboletas, para você passar as marchas. Lembrando que o câmbio dele tem 6 velocidades, e também tem a ré, então assim, você pode utilizar esse câmbio para 6 velocidades, o que é uma quantidade de marchas muito boa, mas em alguns jogos você precisa utilizar as aletas laterais para passar a marcha, mas dependendo do carro que você vai estar jogando no jogo, você precisa passar mais alguma marcha e você não tem essa marcha disponível no câmbio, e você tem que passar pelas aletas laterais, você utiliza as aletas laterais para ir para a 7ª marcha, 8ª marcha, então assim, é um ponto legal ter o câmbio, mas em alguns casos atrapalha um pouco esse câmbio de 6 marchas, Existem outros modelos de câmbios que também são compatíveis com mais marchas, mas aí o preço também se eleva mais. E caso você vá comprar um Logitech G923, você também utiliza o mesmo câmbio do G29, então assim, se você pensa em trocar no futuro para um Logitech G923, você não precisa trocar de câmbio, beleza? É um ponto que eu queria ressaltar para vocês, E também não há distinção entre o câmbio do Logitech G920, G29 e G923, são todos os mesmos câmbios, tanto para a versão PlayStation quanto Xbox, o câmbio é um acessório universal. A única coisa que muda é o volante, o que eu acho que é um pouco vacilo da Logitech nesse aspecto. E outra coisa interessante que eu queria ressaltar para vocês, que se você pensa em comprar tanto esse volante, quanto esse câmbio, quanto outros acessórios, como suportes e muito mais, jogos em mídia física de corrida e tudo mais, dá uma olhada na descrição desse vídeo, pois vão ter links para você comprar todos esses produtos em ótimas lojas com ótimos preços, Então assim, caso você queira comprar esses produtos pelo link da descrição,
inscrição você ajuda o nosso canal e ainda também, né, compra em ótimas lojas com ótimos valores. Então, caso seja do seu interesse, a gente agradece demais. Uma outra coisa que eu queria falar também a respeito da construção do volante, né, que ele tem uma construção muito boa. Grande parte do volante, né, é feita em aço escovado, você sente uma boa qualidade dos materiais, tanto os pedais quanto também o arco central do volante, né, o aro central do volante e os outros componentes também, você sente uma boa qualidade. A parte de fora do volante é feita em couro sintético, né, essa pegada, ele dá uma pegada esportiva muito boa mesmo, é costurado, então assim, é muito top esse volante, muito bom mesmo nessa questão da construção dele. A parte geral da construção dele é feita em plástico, mas não é um plástico de má qualidade, é um plástico de uma ótima qualidade. Sobre o seu câmbio também, né, ele tem um câmbio com engates, então assim, a construção interna do câmbio é muito boa. Quando você coloca uma marcha, você sente que aquela marcha está engatando. Você sente aquele clackzinho, sabe, de carro esportivo, que faz aquele barulhinho, né, satisfatório. Eu vou estar colocando um trecho aí pra vocês. Se você gosta de carros esportivos, você vai estar entendendo o que eu tô falando. E você tem esse engate clássico, né? E você tem essa sensação muito boa de pilotar. As marchas deles são meio curtas, né? Se você está acostumado com alguns carros reais que você tem que esticar mais o braço, né? Para você colocar a marcha ou puxar mais. Nesse aqui não, as marchas são mais curtas. Então assim, qualquer toquinho de leve que você coloca assim, a marcha já entra muito tranquila. Então assim, é mais de boas, né, de dirigir, então você não precisa também de muito esforço para ficar jogando, então na hora da sua jogatina você não precisa também ficar se preocupando muito com essa questão. Sobre a marcha ré, né, que muita gente tem dúvida sobre a respeito da marcha ré desse câmbio, né, como eu falei, é um câmbio de 6 velocidades, você pressiona a manopla do câmbio para baixo, puxa para direita e para baixo, você coloca a marcha ré. Aí quando você vai tirar da marcha ré, é só você empurrar para frente, ela solta automaticamente e você vai e tira da marcha ré para colocar as outras marchas. Se você for comprar a versão de PlayStation, que é essa versão que eu estou utilizando, que é o G29, ele vai mudar um pouco em relação à versão de Xbox. Se você for comprar a versão de Xbox, que é a G920, você vai ter menos botões, você não vai ter o contagiro no volante e também você tem a questão que ele vai funcionar somente no Xbox e no PC. Se você compra a versão de PlayStation, ele funciona no PlayStation e no PC. Então assim, se você for jogar no PC, eu indico a versão de PlayStation, pois assim, a versão de PlayStation tem mais botões, então tem jogos que você vai jogar que é mais útil, né, tem mais botões no volante. Como por exemplo, você vai jogar um Euro Truck Simulator, é muito bom que você tenha mais botões no volante, pois você não precisa ficar indo no teclado para ficar fazendo tudo, tá tudo lá no volante. Mas assim, se você for jogar somente no console Xbox ou no console PlayStation, você tem que comprar a versão correta do seu console. E se você tem um console e quer jogar também no PC, você vai ter que comprar na versão que seja compatível com ambos os aparelhos. Por exemplo, se você tem um Xbox e você também vai usar o mesmo volante no PC, compra a versão de Xbox. Agora, se você vai utilizar no PC e no PlayStation, eu recomendo que você compre a versão de PlayStation, né? Pois assim, você pode desfrutar dos jogos de corrida do PlayStation e também os jogos de corrida da Microsoft, né? Como Forza, entre outros jogos, são lançados para PC também e são perfeitamente compatíveis com os volantes PlayStation, então não tem problema nenhum você estar utilizando o volante PlayStation em jogos de corrida da Microsoft. Mas o contrário não se aplica, visto que os jogos de corrida do Xbox, né, não estão disponíveis no PlayStation, e também visto que os jogos de corrida do PlayStation não estão disponíveis para PC no momento. Já que eu estou falando de jogos, né, eu estou falando de PC e console, eu vou falar também minha experiência a respeito das configurações, né, como foi configurar ele tanto no PlayStation, né, eu configurei no PlayStation 4, mas também o processo de configuração é muito parecido com o PlayStation 5, eu também configurei no PC. Mas antes de falar essa questão, eu queria falar o seguinte: não compre esse volante caso você ache que todos os jogos que tem carros ou todos os jogos de corrida vão funcionar, pois não é assim que funciona. Alguns jogos funcionam, outros não. Eu estou citando como exemplo, né, eu estou aqui com 2 jogos mídia física de PlayStation 4, mas o mesmo acontece para PC. Mas nem todo jogo que você vai jogar no seu PC vai ter suporte para volante. Eu estou aqui com 2 jogos, como eu falei, e aqui eu tenho o Need for Speed Rivals e eu também tenho o Drive Club, né, a versão de PlayStation 4 e mídia física dos dois. O Need for Speed Rivals, ele é um jogo de carro, ele é um jogo da série Need for Speed, seria muito legal jogar ele com volante, mas ele não tem com nenhuma compatibilidade com volante. Assim como o The Crew, né? O The Crew 1 não tem compatibilidade com volante, somente o 2, isso na versão de console. Então assim, se você tem o Drive Club, ou você tem o Gran Turismo, você vai conseguir jogar com volante, mas esses jogos aqui não, né? Que eu citei. Eu citei esses aqui em mídia física porque é mais fácil de exemplificar na câmera, mas tem a lista completa dos jogos que são compatíveis no site da Logitech. Vai ter o site da Logitech aqui na descrição do vídeo, dos 2 modelos, para você conferir. Então assim, eu recomendo que você vá lá primeiro, confira para ver se os jogos que você vai jogar tenha suporte, né, o volante. Pois assim, é meio frustrante você ir lá, baixar o jogo, pegar o volante e montar todo, que é meio chato de ficar montando ele. Eu vou falar a respeito da montagem mais pra frente. E assim, é bem chato você ir lá com toda a expectativa e o jogo não funcionar. Então assim,
olha no site da Logitech, tem a lista completa por plataforma, tanto para PlayStation, quanto para Xbox, quanto para PC, e você vai lá, olha o jogo que você quer para ver se tem compatibilidade ou não, né? Tanto na compatibilidade padrão do volante, quanto a compatibilidade com algumas funções específicas, como no caso, embreagem dupla, né? Force Feedback, o True Force, né? No caso, o True Force e a embreagem dupla são funções exclusivas do G923, então você tem que ter em mente, né, que nem todas as funções vão estar liberadas em todos os jogos, né? Assim como nem todos os jogos vão ser compatíveis com o volante. Então eu tô avisando esse negócio pra vocês, pois sim, foi algo que eu me iludi um pouco antes de comprar. Outra coisa que eu queria falar também pra vocês a respeito disso é que a configuração dos consoles no volante é muito prática, né, em relação à configuração que você realiza no PC. No console você tem bem menos opções para você mexer na maioria dos jogos, exceto se o jogo for simulador, né? Se o jogo for simulador você tem muito mais opções para ficar mexendo. Nos simuladores também você usufrui muito mais as funções, né, de simulação do volante, parece que você realmente está dirigindo um carro real. Mas assim, nos consoles você tem muito mais facilidade, né, de configurar. É só você plugar o USB, pronto, basicamente o volante já vai estar funcionando em qualquer jogo que você for jogar que seja compatível, né? Tem que sempre ressaltar essa questão. Já no PC não, você tem que baixar o app da Logitech, né? Você deve instalar o programa da Logitech, no caso é o Logitech Hub, né, o G-Hub, e você deve ir lá e configurar o seu volante. Tem algumas configurações que você faz pelo G-Hub e outras configurações que você faz pelos jogos. Mas assim, tem muito mais opções pelo PC, né, em diversos jogos, mas assim, tem jogos que vêm com algumas configurações meio bugadas. Eu fui jogar, por exemplo, Assetto Corsa e o pedal do acelerador estava invertido. Quando eu pisava todo, ele parava de acelerar, e quando eu soltava, ele acelerava o carro no máximo, sabe? Quando eu não estava pisando, eu estava acelerando o carro no máximo. Então assim, às vezes tem esses bugs no PC, o volante vem invertido e tal, o que faz a configuração do volante do PC ser muito cansativa em alguns jogos. Você leva um bom tempo configurando botões e tudo mais, sendo que no console não, você entra lá, o jogo está configurado automaticamente e perfeito para você. O máximo você ajusta o peso do volante, né, que no caso é o Force Feedback, e você vai lá, ajusta essa questão e, bom, o jogo está totalmente ajustado para o seu uso. Mas não quer dizer que o volante no PC seja ruim, a experiência no PC é muito boa quando você configura, né? Eu mesmo estava jogando Forza Horizon 5, estava gostando bastante da experiência, já testei no Assetto Corsa, né, depois de um bom tempo eu consegui configurar tranquilamente, e também já testei ele no Euro Truck Simulator, que no caso foi a melhor experiência que eu tive utilizando o volante, né? Esse jogo para mim você tem que jogar com o volante para você aproveitar 100% do jogo. E nos consoles, como eu falei, é uma experiência também muito boa, né? Eu não tenho tantos jogos de corrida para console compatíveis, né? Mas assim, todos os jogos que eu testei eu gostei bastante da experiência. Sobre a questão de montagem do volante, né? Ele tem algumas hastes na parte de baixo do volante, né? Você consegue abrir com os parafusos e essas hastes são no formato de gancho para você fixar na sua mesa. Entretanto, aí a gente tem um porém. Pois assim, dependendo da sua mesa, você não consegue fixar, né? Você não consegue fixar porque a distância da sua mesa, a haste não fecha na sua mesa. A sua mesa é mais espessa que a haste, né? Acontece isso, é o que acontece na minha mesa, por exemplo, na minha escrivaninha. Tem esse problema, eu não consegui fixar o volante. No caso, você tem duas opções aí nesse quesito, né? Você pode fazer um suporte ou você pode comprar um suporte. Eu recomendo que você faça um suporte, caso você queira, né? Se você quiser comprar um suporte, fica à vontade também. Eu só tô falando isso porque tem suportes entre 600 a 2.000 reais, né? A média do preço do suporte. Os suportes de 600 reais são bons até e tal, mas tem como você fazer suporte gastando menos de 100 reais e fica um suporte muito bom. E então aí você que analisa também, né, os links de suportes, caso você queira comprar, vai estar na descrição do vídeo, então você pode ir lá e comprar alguns suportes para você, né, se você quiser, você pode comprar um desses modelos, mas assim, é algo meio chato, né, você utilizar um suporte, pois ocupa um grande espaço da sua sala ou do seu quarto, então é algo meio complicado, né? Ainda mais se você for montar aquelas estações, né, de corrida. Aquilo ali sai muito mais caro, mas a imersão é muito incrível, mas aí você deve ser realmente um apaixonado por carros e automobilismo virtual antes de fazer isso, né? Então assim, é bom você analisar bem os pontos, pois são poucos jogos que são compatíveis com o volante e você deve realmente amar jogos de corrida, né, simuladores e tudo mais, antes de você investir bastante nessa questão. Eu tô falando para você analisar bem essas questões, não tô falando para você não fazer, eu só tô falando para você analisar antes de ficar investindo muito dinheiro em algo que talvez você acabe não jogando tanto, porque são poucos jogos que são compatíveis com esse volante. De vários jogos de corrida que tem, não são todos os jogos lançados que são compatíveis, por isso que eu tô falando para você analisar, como eu citei anteriormente. E caso você queira fazer um suporte, existem diversos tutoriais aí no YouTube que ensinam diversos suportes diferentes, né, cockpits diferentes, então tem vários tutoriais incríveis, e no comentário fixado eu vou deixar 2 vídeos desses que eu achei muito bons, né, então assim, você pode ir lá conferir tanto um cockpit quanto um suporte, né, 2 canais que eu achei muito interessante, que eu me baseei, né, para construir
fazer o meu suporte. Eu fiz um suporte, eu preferi fazer um suporte do que um cockpit por questões de espaço e também por questões de mobilidade, né? Que é mais fácil transitar entre um cômodo e outro, porque nem sempre eu deixo o console no mesmo cômodo que está o meu PC. Então assim, fica mais fácil caso eu queira jogar na sala. Se você vai jogar no console, eu acho bom você ter um suporte, pois como a gente coloca o console na TV, nem sempre a gente vai sentar muito perto da TV, né? Fixar o volante no rack, na bancada que tá o console, depois vai ficar muito próximo da TV, então é melhor você ter um suporte nesse aspecto. Outra coisa interessante que eu queria falar também sobre a questão de fixação é que os pedais, eles possuem uma base emborrachada para você deixar no chão, para eles não correrem, né? Então assim, é algo interessante. Outro ponto que eu queria citar para vocês também, falando sobre correr, né, quando você pressionar o pedal, não utilize cadeira de rodinhas, não utilize, pois é horrível. Eu tô usando essa cadeira aqui mesmo, né, da DX Racer, né, DX Racer, é uma cadeira muito boa. Essa cadeira aqui, para mim, se fosse para utilizar para pilotar, eu queria muito utilizar ela, pois assim, ela tem esse design, né, de banco concha, o que é muito legal, o que traz uma imersão muito boa, né, de carros esportivos. A questão é que ela tem rodinhas, então assim, estraga totalmente a experiência de pilotagem, porque você pisa no acelerador, você não sente a cadeira indo para trás, mas na hora que você vai pisar no freio, que o pedal do freio é muito rígido, você pisa no freio, você vai direto para trás assim com tudo e, bom, você tem que sempre ficar chegando para frente com a cadeira. Então assim, pega uma cadeira que não tem rodinhas, uma cadeira que seja confortável. Então se você quer montar um cockpit, né, você quer montar um cockpit mais da hora e tal, então utilize uma cadeira, né, um banco de carro já sem rodinhas, sabe? Então assim, você fixa no local, vê um jeito de fazer alguma coisa assim. Tem cadeiras que já vendem apropriadas para isso, né, cockpits que já fazem isso, mas caso você queira inventar maneiras interessantes de fazer isso, fique à vontade, né? Aí você pode comprar um banco Recaro, um banco Sparco ou diversos outros bancos aí, né, de carros normais também, e aí você pode ir lá e utilizar nessa questão, mas não use cadeira de rodinhas, pois vai ficar horrível a sua experiência. Fica a dica. Falando agora sobre a usabilidade do volante, né? O que eu achei de jogar com o volante nesses jogos, né? Que eu testei. Eu testei no Forza, entre diversos outros jogos, como eu falei. O volante, ele acrescenta muito a jogabilidade dos jogos. É sério, tipo, ele torna o jogo muito mais legal, principalmente se você gosta de carros pra caramba, né? Se você gosta de dirigir bastante, você vai ter essa experiência muito melhorada utilizando o volante. Eu acho que o único ponto negativo é a questão da falta de praticidade se você tem um suporte de você colocar no local, né? Por exemplo, o meu PC eu utilizo tanto para trabalhar, estudar e eu utilizo para jogar. Então assim, é meio chato pegar um suporte que tá lá no canto do quarto ou em outro cômodo, trazer pra cá, montar, jogar, depois retirar, entendeu? Essa questão assim incomoda um pouco. Se fosse só o volante fixado na mesa seria muito mais prático. Porém, mesmo com esse contraponto, eu acho que ele acrescenta muito na jogabilidade, pois traz uma imersão muito melhor, sabe? Você tem o ajuste do Force Feedback, né, que traz realmente uma simulação de terreno, né? Quando você tá pilotando na terra, você sente uma diferença de pilotar na terra para pilotar no asfalto, você sente a diferença entre um carro tração dianteira com tração traseira, né, com tração 4x4, você sente bem essa diferença da questão de perda de controle do veículo e tudo mais. Então assim, é muito interessante, né, essa questão. A embreagem também do volante responde muito bem, você tem uma diferença entre o pedal do freio, o pedal da embreagem, o pedal do acelerador, cada um deles tem uma mola diferente. Por exemplo, o pedal do acelerador é mais leve que o pedal do freio já é muito mais pesado, pois quando você está andando com o carro da vida real, você freia, né, forte assim, você sente um peso no pedal do freio por conta do atrito, então você sente essas questões no próprio volante, né, quando você também está pilotando uma pista de terra, ele vibra assim, você sente, né, os motores de vibração puxando para os lados contrários, simulando, né, aquela questão do próprio terreno irregular. Então assim, a experiência de pilotar com ele é muito boa. Claro que, como eu falei, essa questão vai ser de acordo também do jogo que você vai estar jogando. Tem jogos que são mais simuladores e tem jogos que são menos simuladores. Por exemplo, você vai jogar um Forza Horizon, né? O Forza Horizon é um Syncade, né? Ele é um jogo tanto um pouco de simulador, um pouco também de arcade. Então assim, é meio fácil de você perder o controle do carro, mas também é muito fácil de você fazer um drift muito doido e se divertir. Então assim, é um jogo que puxa um pouquinho só pro simulador, mas ele não é um jogo extremamente simulador, como o Forza Motorsport, ou então o Gran Turismo, sabe? Então assim, varia muito do jogo que você vai estar jogando, né? Dependendo do jogo, você vai conseguir sentir mais o peso do carro e tudo mais, né? A perda de controle, então você vai ter que ser mais preciso. Em outros jogos você não vai precisar de tanta precisão, é mais diversão. Então assim, eu acho legal essa questão, né, de que depende muito do jogo, mas assim, tem jogos que também não são muito bons, né? Como no caso de Need for Speed Heat, a pilotagem daquele jogo é muito estranha comparado com os outros jogos, mesmo utilizando o volante, a experiência, pra mim, não foi uma experiência legal, eu prefiro
prefiro muito mais jogar no controle. Mas isso vai de acordo de jogo para jogo, né? São pontos que a gente pode tratar nas reviews de jogos que a gente faz lá no nosso outro canal, que é a Academia do X1. Então, caso você não queira perder nossas reviews de jogos, gameplays, também jogos grátis toda semana, eu recomendo que você se inscreva lá na Academia do X1, pois lá a gente vai estar fazendo review de diversos jogos diferentes, inclusive também jogos de corrida, agora, né, que eu tô muito mais motivado novamente com jogos de corrida. E agora que eu já falei um pouco sobre a minha experiência, vamos passar para um teste também. Eu vou fazer um teste no volante rápido com vocês, eu vou estar rolando o teste daqui a pouco para vocês, né, aqui na frente do vídeo, e logo após o teste a gente vai comentar a respeito das diferenças, né, entre o G923 e o G29 e o G920, né, que são o mesmo volante, e também a respeito sobre se vale ou não vale a pena comprar esse volante, né, se eu recomendo ou não a compra desse dispositivo. Então, eu vou deixar vocês com o teste agora e logo depois vão ter as minhas opiniões pessoais, né, a diferença entre os dois volantes e a minha conclusão a respeito desse produto. Bom, eu tô aqui no Forza Horizon 5, a gente tá aqui testando o volante agora. Pô, o jogo que eu escolhi tem outros jogos, mas eu decidi testar no Forza. Se eu acelerar aqui com o volante, né, pra vocês verem como traz bastante realismo. Se eu acelerar aqui, eu tô pisando no acelerador e o carro não sai, porque ele tá no neutro, né? Eu tenho que engatar a primeira marcha. Pra isso, eu piso na embreagem, coloco na primeira marcha. Só que aí, mesmo assim, se eu tentar acelerar, ele não sai, porque eu tô com o pé na embreagem. Então ele traz bastante realismo aos jogos, né? Se você for tentar soltar a embreagem e acelerar, o carro sai perfeitamente. Aí pra passar a marcha também, é igual um carro da vida real. Então assim, traz bastante realismo aos jogos, como eu falei, mas isso vai depender muito do jogo que você vai estar jogando, né? Vou colocar aqui no interior do carro. Tem jogos que são mais realistas, tem jogos que são menos realistas, tem jogos que você vai ter que mexer mais nas configurações, jogos que você vai ter que mexer menos. Sobre a questão do force feedback, como eu falei pra vocês, isso vai depender de jogo pra jogo. Quer ver? Até o volante fica mais pesado quando eu tento pilotar. Tá vendo que ele se mexe sozinho? Isso é por conta dos motores que tem dentro do volante. Então ele faz essa força contrária quando você está tentando fazer uma curva, né? Se eu for muito rápido mesmo, eu tenho que virar mais forte para ele fazer a curva. Então assim, é muito bom, né? Muito interessante, traz bastante realismo ao jogo. Eu vou tentar fazer aqui, ó, uma curva rápida aqui para vocês. Você pode ver que eu perco o controle, né, do carro. Se eu tô aqui na estrada de chão, olha lá, ele se movimenta sozinho, porque eu tô perdendo o controle do carro naquele trajeto que eu tô realizando. Então assim, é muito interessante isso, né? Traz bastante realismo, né? Vou jogar na estrada de chão de novo, você pode ver que o volante mexe, né? À medida que mexe lá no jogo, ó. Deixa eu só passar aqui no meio desse matagal todo. Passei até a marcha errada aqui. Mas como vocês podem ver, né? Ele vai mexendo. Mesma coisa também se eu causar um impacto com o carro. Se eu bater nessa árvore aqui, vocês vão ver que o volante vai se mexer, ó. Você viu, né? A questão do impacto, ele vai e gira o volante. Aí, então assim, traz bastante realismo ao jogo, que é algo muito legal. Mas como eu falei, vai depender de jogo para jogo, né? Se eu entrar aqui no menu do Forza, né? Se eu vir aqui nas configurações do jogo, aqui ó, vou mostrar para vocês. Você vai ver que tem bastante configurações que você pode realizar, né? A respeito aqui do câmbio, né? Se você quer manual com embreagem e tudo mais. E aqui também os ajustes do volante, né? Para quem quiser copiar, os ajustes que eu fiz foram esses aqui, ó. É só você ir pausando aí e você pode repetir, né? Assim, eu achei muito bom esses ajustes, né? E assim... Mas aí você vai ajustando de acordo com o seu gosto, né? Se você quer o carro mais leve, você ajusta, diminui mais o force feedback, né? Se você quer o volante mais pesado, você aumenta mais. Eu recomendo você não aumentar muito, pois desgasta mais o volante. Mas mesmo assim é algo muito interessante, né, de você utilizar para você jogar seus jogos de corrida. Lembrando também que você pode passar as marchas com as aletas, né, com as borboletas. Eu vou passar agora com as borboletas aqui, ó. No caso é porque eu botei câmbio manual com embreagem, por isso que ele deu esse corte de giro aí. Pisar na embreagem e passar a marcha aqui, ó. Tá vendo? Aí você pode vir e reduzir as marchas, aumentar as marchas utilizando as aletas, né? O que é muito legal. Tem carros que não, basicamente isso aqui é inútil, né? O câmbio é inútil. Você vai ter que usar as aletas, porque são carros com marchas muito curtas, né? Como Bugatti, Ferrari, Lamborghini. Nesses tipos de carros você sempre usa as aletas, né? Tanto que esses carros nem tem mais câmbio, né? Manual, convencional, igual esse aqui, de manopla. Outra coisa interessante também que eu queria mostrar pra vocês é a questão da ré, né? Muita gente fica com dúvida a respeito da ré desse volante. Como eu falei, você aperta para baixo, você empurra para o lado e puxa para trás, igual tá desenhado no desenho do volante. Você acelera, aí você já tá dando ré. Então é isso, né?
É um volante muito bom mesmo, ele traz bastante realismo aos jogos, principalmente por conta dessa questão do force feedback, né, que traz uma imersão muito, mas muito boa, né, como eu estou mostrando aqui pra vocês, você perde o controle do carro, tá vendo, nas curvas, então é muito da hora mesmo você jogar com ele. Então, né, passando agora para as minhas considerações finais, para ver se vale ou não a pena, né, e qual volante compensa mais você comprar. E agora falando a respeito entre a diferença entre o G923 e o G29 e também o G920, que como eu falei são o mesmo volante. Vale a pena você comprar qual dos dois volantes? Bom, em questão de lançamento, o G923 é muito mais recente que o G29. O G29, né, e o G920 foram lançados em 2015, então são volantes bem mais antigos. Então assim, se você vai utilizar em consoles mais modernos, quanto o PlayStation 5, quanto o Xbox Series X e Series X, você pode utilizar o G29 e o G920, eles são perfeitamente compatíveis. Porém, no futuro pode ser, né, que mais jogos utilizarão os recursos exclusivos do G923. Né? Sobre a questão do G923, ele também se divide na versão entre PlayStation e Xbox, ok? Mas assim, é o mesmo volante, eles vão ter os mesmos quantidade de botões, né? Eles vão ter as mesmas quantidade de botões, vai ter também contagiro na versão de Xbox, o que é um ponto mega positivo, pois nas versões antigas, né, G920, você tinha esse problema, né, da versão G920, que é a versão de Xbox, ter menos funcionalidades que na versão de PlayStation, né, menos botões, o que eu acho que é um grande vacilo com a comunidade do Xbox, pois assim, não faz sentido, né, você ter um produto bem mais limitado, sendo que o outro produto, né, da outra empresa, né, do outro produto parceiro, né, a outra empresa parceira, é muito mais completo, então não faz nenhum sentido, né. Agora sim, falando a respeito da construção do volante, os dois volantes são muito parecidos nas construções, muda um pouco mais o design, né, o G923 é mais escuro e tal, o aço escovado, mas assim, a construção dos dois volantes é bem parecida nessas questões. Muda mais a questão dos pedais, que foram um pouco melhorados no G923, né? Não quer dizer que o G29 tem um pedal ruim, os pedais são muito bons, mas o G923 é um pouquinho melhor, sabe? Só um pouquinho assim. E outra coisa interessante também que eu queria falar do G923 é que a construção interna dele, a parte física do volante, tem vídeo no YouTube desmontando, da pessoa desmontando e comparando os dois. Por dentro é a mesma coisa, sabe? Por dentro não muda nada. A questão que vai mudar é no software. Pois no software ele vai ter o True Force, que traz mais simulação, né? Você tem o Force Feedback, que é basicamente a mesma coisa entre os dois volantes, e você tem o True Force, que traz mais simulação em alguns jogos, alguns, não são todos, são alguns. Então, como eu falei antes, igual antes como eu falei, né? Confira a disponibilidade das funções no site da Logitech, para você não comprar se iludindo, né, com algum jogo que você vai jogar achando que vai ter tal função, mas na verdade não tem. Então preste atenção nesse aspecto. Outra questão também que você tem no G923, que não tem no G29, mas é uma função de software, né? São duas funções de software, que no caso é a dupla embreagem e para você dar o arranque no carro, né? Você ligar o carro. Que no caso é o sistema de embreagem dupla que traz mais segurança, né? Igual os carros de corrida moderno, que você vai acelerar, o carro tem um sistema de segurança para você acelerar e o carro não morrer, né? E você conseguir manter a aceleração na hora que você está saindo com o carro, em carros mega potentes, né? De corrida, e aí você consegue ligar o carro e sair tranquilo com a dupla embreagem e passar as marchas mais tranquilo. Então assim, é um sistema que você não tem no G29 e tem no G923, mas como eu falei, não é compatível em todos os jogos, sabe? Então assim, é melhor você analisar esse aspecto antes de comprar o volante achando que vai funcionar em todo jogo. Então é bom você analisar bem esses pontos, pois a diferença chega a ser R$1.000 ou mais de R$1.000, ou um pouco menos de R$1.000. Então assim, tem que analisar para ver se vale a pena pagar essa diferença mais alta num volante mais novo, sendo que na maioria dos resultados vão ser quase a mesma coisa, sabe? Então é bom você analisar muito bem esse ponto antes de comprar um produto, achando que ele vai ser extremamente superior, sendo que na verdade ele vai ser superior em poucos aspectos, em poucos casos específicos. Então é bom você analisar esses pontos antes de comprar o produto. Eu tô falando para você, né, analisar bem, caso você queira comprar qualquer um dos dois, vai ter link na descrição do vídeo, mas eu recomendo que você analise antes de comprar. Falando agora a respeito, né, da minha conclusão final, vale ou não vale a pena comprar o volante da Logitech, né, tanto o G29, o G920 ou o G923? Depende. Na minha opinião, se você é uma pessoa que gosta muito de carros e vai jogar muitos jogos de carro como Forza, Gran Turismo, ou você só joga jogos de carro, vale a pena. Sendo sincero, nem pensa, pode comprar, sério. Pois assim,
é muito bom, né? Se você gosta de jogar jogos simuladores, é muito bom, a experiência vai ser excelente, é a experiência que você tá buscando em jogar jogos de carro, sério. Não vá também achando que vai ser a mesma coisa que dirigir um carro na vida real, que tipo, vai ser literalmente a mesma coisa que você fazer uma curva na vida real, não vai, a emoção da vida real é bem melhor, né? Não tem como transmitir essa mesma emoção no jogo, mas assim, a qualidade da simulação e tudo mais é algo muito mais acessível, né, do que outros volantes e cockpits extremamente caros, então assim, vai te passar uma experiência muito boa de você jogar jogos de corrida e gastando pouco, pois assim, tem como você gastar muito mais em fazer cockpits muito mais precisos, mas assim, eu, assim, recomendando, né, como um produto mais iniciante, né, pois se você for no automobilismo virtual, você vai ter produtos extremamente caros e incríveis, mas eu recomendo que você compre sim, caso você goste de jogos de corrida, né, e você, se você quiser, né, você tiver condições e se você quiser investir mais depois e fazer um suporte de automobilismo virtual muito melhor, aí vai do seu gosto e vai do seu bolso também, né, você pode investir mais e ter mais benefícios em alguns jogos, né, porque sempre tem que ressaltar que são alguns jogos, não são todos, são só alguns, bem poucos, né, que você vai ter diversas funções legais. Agora, se você é uma pessoa que só joga um jogo de corrida casualmente, né, você não joga muito jogos de corrida, joga pouquíssimos jogos de corrida, principalmente jogos da série Need for Speed, né, jogos bem arcade, eu não recomendo que você compre, pois assim, você vai estar comprando achando que um produto é o máximo, sendo que quando você for jogar não vai ser aquela coisa toda, sabe? Não vai trazer aquela simulação que você achou que traria. Então assim, pra você eu recomendo que você compre um volante mais básico, então continue jogando no controle. Eu recomendo que você teste, se possível, né, pra você entender o que eu tô falando. Não tô querendo também desfazer do seu sonho nem nada do tipo, mas eu tô falando porque era algo que eu achei que seria incrível em todos os jogos, mas não é. Eu tô falando porque eu tive esse sonho durante muito tempo, eu tenho um sonho de ter um volante desses desde quando eu era criança, eu tinha meus 10 anos de idade, mas assim, não é tudo isso que eu imaginava, sabe, em alguns jogos, então por isso que eu tô falando isso pra você. Pois você vai jogar no Need for Speed desse aqui, nem funciona, né? E alguns outros não fica tão bons. Então, assim, é coisa que eu recomendo você analisar bem antes de você comprar e, se possível, como eu falei, testar, né? Em diversos shoppings do Brasil tem lugares onde que você pode testar, né? Você paga para jogar um pouquinho, você testa para ver o que você acha. Se você gostar, você pode comprar depois o volante, né? Mas é recomendado você testar antes. Então, é isso, né? Eu recomendo que você analise, e se você quiser comprar a versão de 923, se você achar que vai ser mais vantajoso para o seu uso, vá em frente e compre, mas se você quer só ter uma experiência muito boa e não quer gastar tanto, pode comprar o G29 normalmente, assim. Como eu falei, o G923 vai ser bom em alguns casos específicos. E bom, essa aqui foi a minha análise a respeito do G29 da Logitech. Esse aqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like logo aqui embaixo, se inscrever no canal. Caso você tenha alguma dúvida ou queira compartilhar sua opinião a respeito desse volante, né, e sua experiência, deixe um comentário logo aqui embaixo. Caso você queira também conferir nossos outros vídeos aqui no canal, fique à vontade. Nós temos diversos vídeos a respeito de tecnologia, review de diversos produtos diferentes. E também, né, não se esqueça de conferir nosso canal de jogos, que é a Academy X1, que lá a gente sempre traz jogos de graça para todas as plataformas, review de jogos e muito mais. Caso você queira também compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, eu agradeceria muito, seu amigo também, porque não vai querer perder essa review incrível, né, a respeito desse volante. E também, se você quiser comprar esse volante aqui ou qualquer outro produto pelo link da descrição, você vai estar comprando em ótimas lojas com ótimos preços, além também de ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. E também não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram e no TikTok, @ServiceTech e também @Academia do X1. E bom, esse vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem!